Boa tarde a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Estamos aqui neste vídeo dando continuidade à leitura do livro do Dr. Kenneth Wapnick, Os 50 Princípios dos Milagres de um Curso em Milagres. Estamos no princípio 22, que declara: milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe, e isso conduz a uma negação da vista espiritual, da visão da consciência crística, tá bom? Aí ele diz: vamos passar um pouco de tempo com esse milagre aqui. O ego nos ensina que o cerne do nosso ser é essa mancha escura e pecaminosa que é a nossa culpa, e que é isso que realmente nós somos. Existe uma lição no livro de exercícios que diz que se você realmente olhasse para dentro, iria acreditar que se as pessoas vissem você da maneira como você acredita ser, elas iriam recuar como se tivessem sido picadas por uma cobra venenosa. Já vimos essa lição. Foi a lição 93. Nós sentimos que somos pessoas más e pecaminosas. Então acreditamos que, de alguma forma, poderíamos ser protegidos do horror de jamais chegarmos perto de mais disso, por defendermos a nós mesmos com todas as coisas que o ego usa, né? Com todos os mecanismos de defesa do ego. Isso é o que Freud chamou de mecanismos de defesa. E os mais importantes dentre eles são a negação e a projeção. Nós fazemos de conta que não é isso que somos, depois de primeiro fazermos de conta que é exatamente isso que somos. Então tentamos esconder isso colocando um disfarce de inconsciência ao seu redor e projetando-o para fora. Finalmente, eu não vejo mais a mancha escura de culpa em mim. Eu a vejo nos outros e os ataco por isso. Então, eu vou repetir. Imaginem 3 círculos concêntricos, tá? 3 círculos. Na camada interna tá quem você é de verdade, tá? Você é um filho de Deus perfeito, maravilhoso, inteiro, completo, isento de pecado. Na camada logo de fora tá quem o seu ego diz para você que você é de verdade. Você é um miserável, um pecador, um desgraçado. Você pecou contra Deus, você atacou Deus, você ofendeu Deus e você foi expulso do paraíso de Deus. Aí vem a terceira camada. É quem o seu ego diz que você tem que ser. Aí estão todos, tá toda a sua tentativa de parecer ser legal, né? E aí você tem que ter tudo que o mundo diz que você tem que ter para que você seja legal. E aí você desenvolve uma máscara, né? E aí você não quer olhar para a camada seguinte, porque você acredita que você é o que o ego diz que você é, que é a camada seguinte, que é o pecador. Só que além dessa camada está o cerne, que é quem você realmente é, o Filho de Deus, tá? Eu tenho que fazer esse diagrama, botar lá no Instagram. Isso significa que nós acreditamos que essa defesa pode ocultar o que está sob ela, quer dizer, a defesa da projeção. Projetando em alguém mais, eu acredito que a minha culpa pode ser escondida de mim. Essa é a crença em que a escuridão pode ocultar. É a crença de que a escuridão pode ocultar. Escuridão, entre aspas, nessa declaração, pode ser pode ser igualada à palavra defesa. Minha defesa pode ocultar isso, o que significa que eu preciso da minha defesa para me proteger da minha própria culpa. O ego me ensina que se eu abrir mão disso, não vou ter nada para me proteger da minha culpa e vou estar em grandes apuros. O ego ensina que defesas nos protegem e que a escuridão pode ocultar. Isso então cria o medo de que se eu desistir da escuridão, eu vou ficar totalmente exposto a essa culpa e eu estarei em apuros.
O ego nunca nos diz que as defesas não podem ocultar. O fato de eu não ver a culpa não significa que ela não esteja lá, né? Quer dizer, o fato de eu empurrar a sujeira para debaixo do tapete não significa que quando eu levantar o tapete ela não estará lá, né? Uma linha importante que aparece no texto diz que defesas fazem exatamente aquilo contra o que iriam defender ou gostariam de defender. O que é um princípio muito importante. A razão pela qual investimos tanto tempo, esforço e energia em manter as defesas é que nós acreditamos que elas vão nos proteger daquilo de que temos medo. O propósito de todas as defesas é nos defender contra a nossa culpa. O que o ego nunca nos diz é que quanto mais investimos em uma defesa, mais estamos dizendo que realmente existe algo horrível dentro de nós. Se eu não tivesse essa culpa horrível, então eu não iria me importar com a defesa. Portanto, quanto mais eu invisto em ter uma defesa contra a minha culpa, da qual eu tenho medo, mais amedrontado vou ficar por causa do fato de ter a defesa me dizendo: é melhor você ter cuidado. Existe algo dentro de você que é vulnerável. É isso que um curso em milagres diz quer dizer quando fala que defesas fazem aquilo contra o que iriam defender. Seu propósito é nos proteger do medo, mas elas realmente reforçam esse medo. O ego nunca nos diz isso. Em uma sessão muito poderosa no capítulo 27 do texto, chamada O Medo da Cura, o curso deixa claro porque o ego nos ensina a termos medo do milagre e da cura. O ego ensina que se você escolher o milagre e desistir das defesas de ataque, isto é, ver o seu irmão como seu amigo e não como seu inimigo, não vai ter nenhum lugar onde projetar a sua culpa. Então essa culpa vai permanecer dentro de você e vai destruí-lo. E aí o medo realmente aumenta. Esse é outro exemplo do que o curso quer dizer um pouco depois, quando você começa a ouvir a voz do Espírito Santo e prestar atenção ao que ele diz. Seu ego vai ficar cruel. A crueldade do ego é sempre uma expressão de medo, de terror, que então é projetada em raiva, ruptura e etc. O ego nos ensina que se abrirmos mão das defesas, então vamos literalmente ficar destrambelhados. Os psicólogos caem na mesma armadilha quando ensinam que se você não tiver defesas vai ficar psicótico. É realmente o oposto. Se você não tiver defesas, vai ficar são, não vai ficar psicótico. Mas isso não significa que você deve arrancar as defesas das pessoas. O processo tem que ser muito gentil e amoroso. E o terapeuta frequentemente tem que ser muito paciente. Para repetir, isso não significa que devemos arrancar todas as nossas defesas. O que realmente significa é que se você seguir a orientação do Espírito Santo, a meta será não ter defesas. E então, quando você olhar para dentro, não vai ver um pecado. Você vai ver que não existe pecado. E esse é o fim da jornada. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. De que a escuridão pode ocultar, né? Pode ocultar algo. Uma vez que você puder reconhecer que a escuridão não pode ocultar, que as defesas não fazem o que elas dizem que fazem, então estará pronto para dar o próximo passo, que é explicado depois no capítulo 1 do texto. Então você entende que não existe nada que tenha que ser escondido, porque essa culpa não é algo terrível, é apenas um sistema de crenças tolo que vai desaparecer. É por isso que temos medo de escolher um milagre, que traduz porque temos medo de realmente perdoar alguém, de realmente liberarmos o passado e entendermos que não somos vítimas, não importando o quão convincentemente as experiências do mundo iriam nos ensinar aquela crença. Somos todos muito bons em racionalizar porque não queremos abrir mão de tudo isso. A razão pela qual não queremos desistir de tudo é que nós não queremos estar em paz. É isso que o curso fala depois.
sobre como é a atração do ego pela culpa. Nós iríamos preferir ser culpados e tornar a culpa real. Então, nós temos que nos defender contra ela. Nós acreditamos que o que os nossos olhos físicos não podem ver não existe, né? Daí a gente achar que a escuridão vai esconder alguma coisa. Esse é realmente o princípio do avestruz, que é o princípio da repressão ou da negação. Ele está falando dos mecanismos de defesa do ego de Freud. Se eu não vir um problema, ele não existe. Se eu encobrir a minha culpa, ela não estará lá. Essa é a ideia. Essa ideia é a ideia, mais uma vez, de que a escuridão pode ocultar algo. Isso também leva à negação da vista espiritual, o termo que as primeiras sessões de um curso em milagres usam para o termo visão. E quando um curso em milagres fala sobre visão ou vista espiritual, não está falando sobre ver com os próprios olhos. Ele está falando sobre ver com os olhos do Espírito Santo, o que é uma atitude. Não tem nada a ver com a vista física, com a visão física. Tá bom, meus amores? Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nos vemos já já no vídeo do próximo princípio.